TVNAM exercícios. Vamos determinar qual é o equivalente TVNAM entre os pontos A e B neste circuito. Então, esse circuito vai ser substituído por uma bateria chamada de UTH em série com uma resistência RTH. Determinação da resistência de TVNAM, o RTH. Qual é que é o procedimento? Todos os geradores devem ser eliminados. Nesse caso, os geradores de tensão são colocados em curto-circuito e geradores de corrente são abertos. No caso desse circuito, não existem geradores de corrente. Nós temos um gerador de tensão aqui, que foi substituído por um curto-circuito, e outro gerador de tensão aqui, que foi substituído por um curto-circuito. Então, devemos determinar qual a resistência entre os pontos A e B, olhando para o circuito. Então, olhando o circuito, por inspeção, verificamos que 40 e 60 estão em paralelo. O produto dividido para a soma resulta em 24 ohms. E, portanto, esse 24 ohms vai ficar como? Em série com 16. Desta forma, a resistência de TVNAM é 24 ohms mais 16 ohms, 40 ohms. Determinando a tensão de TVNAM, UTH. Qual é o procedimento? Devemos abrir o circuito entre os pontos A e B e determinar a tensão entre A e B nessas condições. Essa tensão é UTH. Observando o circuito, podemos dizer que não tem corrente, nem entrando nem saindo pelo ponto A e o ponto B. Por quê? Porque está aberto. Então, nesta malha, nós temos então 40 volts e 30 volts. Como 40 é maior que 30, então a corrente tem o sentido horário. E quanto que vale essa corrente? 40 menos 30 dividido por 40 ohms mais 60 ohms. Isto é 0,1 ampere. Se essa corrente vale 0,1 ampere, então a tensão no 60 ohms, o 60, vale, portanto, 60 vezes 0,1, 6 volts. Portanto, a tensão entre X e B vale 30 volts mais 6 volts, 36 volts. Como não tem corrente passando no 16, então o potencial de A é igual ao potencial de X. Logo, a tensão entre A e B vale 36 volts, que é a tensão de TVNAM. Desta forma, podemos substituir o circuito original, que é este, pelo seu equivalente TVNAM, 36 volts em série com 40 ohms. Por exemplo, podemos continuar o exercício considerando que o RL é 40 ohms e determinar a corrente que sai pelo ponto A. Nós podemos fazer isso, por exemplo, usando superposição, usando Kirchhoff neste circuito original. Mas, ao invés disso, nós vamos determinar esta corrente pelo teorema de TVNAM. Como os circuitos são equivalentes, então a corrente neste circuito em RL é igual à corrente no circuito original em RL. E neste caso, no circuito equivalente, fica muito fácil de determinar qual vai ser o valor dessa corrente. Só tem uma bateria, 36 dividido por 80. Então, calculando essa corrente, é 36 dividido por 80. Isso resulta 0,45 amperes. Experimente resolver esse mesmo exercício usando, por exemplo, Kirchhoff. Por Kirchhoff, nós temos três correntes, I1, I2 e I3. Três incógnitas, então nós devemos montar três equações. Fica para outro dia. Vamos terminar o nosso exercício por aqui.
Maiores detalhes, consulte a bibliografia.